Eu tive um professor de português que era um barato. Ele nunca escrevia na lousa, sempre pedia pra alguém. Só que um dia específico ele tava meio puto e decidiu escrever. A sala antes dele ir pra lousa tava uma baderna. Aí ele começou a escrever e ficou num silêncio aterrorizante. Eu, muito travessa que sou, perguntei pra ele de sacanagem se poderia ir até o lixo apontar o lápis. O lápis tava sem ponta mesmo, mas eu só queria fazer uma graça na real. Ele, obviamente imerso na putice, não respondeu. E eu continuei insistindo, geral mijando nas calças de rir. Eu, professor, deixa eu apontar o lápis. Professor, precisa apontar o lápis. Professor, posso levantar? E ele nada. Aí eu falei, já que você não respondeu, eu vou. E levantei. Fui, apontei o lápis tranquilamente. E ele, sem esboçar nenhuma reação. Quando voltei, foi só eu colocar a bunda na cadeira e ele disse, quero que você me traga escrito 500 vezes. Não devo virar as costas para o professor. Aí eu, mas professor, eu levantei por quê? Ele, 700 vezes. Eu, professor, eu perguntei se poderia levantar e você não respondeu. Ele, 800 vezes, quer mais? Eu nem questionei mais nada. Fui pra casa e dentro do prazo que ele estabeleceu, eu escrevi 800 vezes em folha de papel ao maço a frase, não devo virar as costas pro professor. Eu me senti o Bart sendo castigado e escrevendo na lousa várias vezes a mesma frase. Como eu era muito sapeca, pra mim foi até divertido. Mais divertido do que se eu tivesse perdido a oportunidade de fazer uma bagunça na sala de aula. Todo mundo ficou feliz, então o pela saco de escrever as 800 frases nem foi tão zoado assim. Pedro insistiu, eu insisti em amputar o lápis e no final, claro, ele venceu. Mais tarde, depois de ter alguns revés na carreira, levando em consideração que o sucesso profissional era meu principal objetivo e pensando em como a frustração por não ter atingido o que eu queria tinha pegado pra mim, eu comecei a pensar sobre a insistência. Sabe o famoso saber a hora de parar? O Criolo fala em uma música dele, cantar rap nunca foi pra homem fraco, saber a hora de parar é pra homem sábio. Depois ele fala, vacilou no jab, fio, é lona. Eu acho que eu fui a lona. Eu não sei exatamente onde eu vacilei e tomei um jab, mas o que eu sei é que eu não consegui me levantar não. Eu dei as 3 batidinhas no chão. Com essa decisão, eu fui do céu ao inferno mental várias vezes. Me senti no céu, entre aspas, quando vi alguns trampos que eu fiz fora da minha área me pagarem mais do que como jornalista. Entendi que um repórter ganhava o mesmo salário que o meu como analista júnior na nova área onde eu estava. Então isso poderia me trazer uma perspectiva salarial futura um pouco melhor. Mas por outro lado, na parte do inferno, mesmo sabendo que para ser repórter, se eu não tivesse um bom QI, quem indica, eu ia de arrasta para cima ou para baixo tomando um belo de QO, eu mesmo assim me sentia muito mal e culpada por não ter sido tão insistente e ter admitido que para mim já deu e foi QO de fato. Eu não tinha mais força, sabe, para insistir. Eu tinha tomado um belo de um nocaute. Mas você deve estar se perguntando, o que fez você desistir? Só o fato de saber que quem consegue ir pra TV ou trabalhar numa puta redação é quem tem que ir? Isso por si só já seria uma boa resposta, mas não é só isso. Eu poderia ter tentado mostrar o meu valor com mais afinco, batendo em várias portas, insistindo mais vezes. Meu namorado mesmo me disse que pra conseguir uma vaga de programador ele fez mais de 50 entrevistas. Aí que tá o ponto. Nessa altura da minha desistência, respondendo a pergunta que deixei em aberto, eu já tinha sido chotada pra fora da comunicação de uma TV institucional onde eu trabalhava, com os caras tendo puxado do meu tapete, cinegrafistas e editores preguiçosos e da ala quem indica, sabe? E depois uma amiga que me indicou para uma vaga como repórter na emissora afiliada no litoral norte, em Campinas, de uma TV conhecida, me passou a perna ficando com minha vaga, quando já estava tudo certo para eu ir. Até os documentos eu já tinha mandado pro produtor. Eu acho que aqui os motivos já são bons, né? Pois bem, tudo isso me fez pensar na falácia da meritocracia. Eu tentei, eu me esforcei, eu me formei em jornalismo mesmo sendo uma mina parda, filha de doméstica, vinda da periferia. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi um texto pedindo pro meu currículo ser entregue em uma empresa foi para uma colega da faculdade. Eu pedi para ela levar onde ela trabalhava. Quando eu perguntei o que ela achava do texto que eu havia escrito como portfólio, ela me disse sem pestanejar, tem muito erro de concordância. Esse assunto tem um gancho que vai ficar para outro vídeo, mas o episódio me voltou à mente recentemente com uma frase dita na última temporada de Sex Education pela Maeve. O professor de literatura dela na faculdade faz uma crítica muito severa a um texto que ela escreveu. Aquilo soa para ela como uma incapacidade dela de produzir algo decente e mina a autoconfiança da garota, quase que completamente. Depois, em uma outra oportunidade, ela diz ao professor: nem todos vieram de um lar cheio de incentivo e foram estimulados a seguirem seus sonhos. Maeve não entrou em detalhes, mas ela era filha de uma mãe solteira, adicta, e desenvolveu a escrita dela dentro das possibilidades que teve, e com certeza não recebeu incentivo nenhum da mãe, estava frequentemente entorpecida. Volta para a insistência e para o mérito. Oxalá quisesse que todos tivessem a oportunidade de ter condições iguais de estudo, incentivo e oportunidades. Mas a gente sabe que o mundo não é assim. Privilégios
Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa! Se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Caralho! Uma vez eu vi um vídeo do Cortella falando sobre meritocracia, justificando que para que a meritocracia tivesse fundamento, teríamos que imaginar a seguinte analogia em funcionamento: uma corrida em que todos saem do mesmo ponto de partida. Na vida real, as coisas não são assim. Uns têm mais oportunidades que outros, nascem em famílias abastadas, têm uma rede de apoio e incentivo aos estudos e projetos. Há quem não tenha nascido com tudo isso, mas ao menos veio de uma família com pais juntos, um investimento um pouco melhor em educação proporcionada pelos familiares, que outros, mesmo sendo gênios, considerando onde nasceram e de onde vieram e a falta de estrutura psicológica ou financeira, podem jamais conseguir desenvolver seus talentos e aptidões. E mesmo ao tentarem, podem ser reduzidos a nada, tendo suas habilidades constantemente colocadas à prova. Tem um vídeo muito legal do Chris Rock que exemplifica bem isso. Ele conta que hoje mora em um condomínio em que o vizinho dele é dentista. Ele fala que para ele morar naquele mesmo local, sendo dentista, só seria possível se ele tivesse criado o dente. Na música A Vida é um Desafio, dos Racionais MCs, o Mano Brown diz: desde cedo, a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu? 2 vezes melhor como? Eu não posso dizer que os meus argumentos são válidos para alguém desistir, considerando onde veio, as vivências que teve, sua origem, região demográfica, cor da pele ou recorte social. E eu nem estou sugerindo isso, mas o que eu posso dizer é que por experiência própria, beijar a lona o tempo todo não é fácil pra ninguém. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curta, faça seu comentário se quiser. É importante que você faça a sua inscrição no canal também, viu? Isso ajuda bastante. Um abraço e até mais!